Pessoal, o link para esse vídeo vai estar na descrição. Então, pessoal, dá uma olhada aqui no vídeo resposta do canal de uma pessoa adepta do modelo esférico, depois daquele experimento do canal Sem Hipocrisia. E ele está colocando aqui alguns pontos interessantes, como a questão da medida, o método, né, usado para tirar a medida daquela primeira ilha, porque ela não apresenta a altitude dela. Ele usou uma relação de uma foto, uma das poucas que ele pôde obter, né? E de fato parece que nesse ponto o rapaz tem razão, porque não se pode tirar dali o dado exato, né, para se colocar. Tinha um efeito visual que estava atrapalhando a filmagem, mas nós vimos experimentos semelhantes em que a atmosfera estava boa, não se tinha nenhum empecilho para se observar, não se estava formando nenhum tipo de distorção na imagem, o que está acontecendo aqui. Então o rapaz está pedindo, inclusive, que algum bom terraplanista explique a ausência de uma pedra que tinha lá do lado da ilha e tal, porque com isso ele está querendo mostrar para você de novo a curvatura, viu? A pedrinha sumiu porque, tá vendo? Você viu a curvatura, sumiu, está por detrás de alguma coisa. Mas não é a realidade. O efeito, ele reflete o que está acima na parte de baixo. E o que estava acima da pedra era o céu. E foi refletido na parte de baixo e por isso você não via a pedra. Porque era um reflexo. Um reflexo do céu que estava acima da pedra cobriu a própria pedra. Simples demais da conta de perceber. Mas vocês vão ver também que depois que essa pessoa aqui desse canal ele fez a sua resposta, houve uma tréplica por parte do canal Sem Hipocrisia, mostrando de outros pontos, o mesmo experimento de outros pontos e as conclusões óbvias que permanecem de que a Terra é plana, mas que essas pessoas ignoram completamente e seguem adiante como se não fosse com eles. Como se eles estivessem com a razão ainda. Eles fazem de conta que não veem. Cada um diz uma coisa. Um diz, estou mostrando. O outro diz, não, não, isso é isso, e aquilo é aquilo. E você fica aí vendido no meio. Mas felizmente você tem lá experimentos que são bem transparentes, claros, sem distorção atmosférica nenhuma. Então você sabe que nesse caso aqui não é uma curvatura, são só uma distorção atmosférica. O próximo vídeo desse rapaz aqui vai falar sobre o efeito lupa, eu pretendo falar dele também, e colocar corretamente essa questão sobre o efeito lupa, porque isso ainda diz respeito à curvatura, porque por causa disso eles ainda permanecem com a ideia de que existe uma curvatura. Pois é. Um outro detalhe é o caso da altura da água, que questionou-se então que o Martins na verdade não estava no nível da água, na verdade ele estava muito alto, ele estava a 3 metros de altura do nível da água. E o rapaz disse que ali é onde a água vai, mas aquilo é o mar não é lá, aquilo lá é só por causa da onda, a onda chega até lá. Mas você sabe, e eu sei também, que ninguém vai colocar uma câmera dentro da água, né? E ninguém sabe qual que é o nível da água do mar se ele não está em aquietação, tá certo? Então, e você sabe que se você colocasse realmente no nível do mar e ela sem estar em aquietação, as próprias ondas cobririam as coisas e eles diziam que também você está vendo uma curvatura. Quer dizer, é questionando as coisas mais simples de se observar para não ver o óbvio, que a Terra não possui um abaulado. Agora o rapaz está falando que deu uma diferença de 3 metros de nível. Dá uma olhada na sua porta aí, ela deve ser mais ou menos 2 metros. Então coloca mais meia porta aí em cima, e ele dizendo que ele que tem 3 metros de altura do nível do mar. Isso com todo o trabalho que o cara teve de colocar a câmera lá, mostrar que a câmera está lá, e em seguida ele medir lá na onde tem água. É claro, ele não vai lá medir lá no dentro do mar, mas ele medir na onde tem água. Se você tem 3 metros de queda, será que essa água estaria realmente parada ali, onde ele está ali? Na verdade, ele propõe até usar um certo equipamento para fazer essa medição de nível, para você ver. É para complicar mesmo. Quer dizer, você tem que conseguir esse tipo de aparelho que você sabe lá nem o que é esse aparelho, ou como se conseguir um desse, ou você vai ter que demorar muito para adquirir um, para fazer um experimento como esse. Simplesmente o pessoal
toma por sendo certo, que tá tudo muito bem, que é isso mesmo, que então no nada não foi provado, quando na verdade eles não tomaram conhecimento ou tomaram, né, ignoraram aqueles outros que não têm esses tipos de distorções nem nada, e que a altura está lá na praia e a praia não é tão longa até o ponto de ter uma queda de 3 metros de nível da praia até a beira do mar. Pois é, como a densidade atmosférica, a umidade, impede de se ver nitidamente as coisas, o rapaz está argumentando que, na verdade, era só a parte que estava sendo filmada, era só a parte que restava para fora da curvatura, né? É o argumento dele. Mas você que já assistiu os outros vídeos, sabe que não é assim. Sabe que eles estão lá, os objetos. Então ele está se usando disso para afirmar o contrário, para afirmar que não, que na verdade só se via ali era a ponta que faltava da ilha lá para poder ser vista. É só isso. E vai ficar a palavra dele contra a do outro. E fica a palavra de um e a palavra do outro e você fica vendido no meio. Mas você não fica mais. Porque se você foi lá e assistiu os vídeos e fez o seu estudo e começou pelo vídeo 0, onde você se deu o trabalho de ler e seguir passo a passo ali, você sabe que ele está vendo uma terra sem curvatura aqui. Mas que o outro vai dizer, não, essa é só a parte de cima. Quem é que vai medir lá para saber quanto é que foi? Pois é, o rapaz disse que filmou um navio sumindo atrás da linha do horizonte. Ele disse que filmou, é um experimento dele. Aqui eu não vi o experimento não, aqui são só slides, fotos. Ele está afirmando que viu a curvatura da Terra através desse navio que foi indo, sumiu por detrás dessas ondas ou alguma coisa e sumiu. Aí ele disse que viu a curvatura da Terra através de navios. E nós sabemos que não é assim, porque você pode observar, porque mais uma vez, a curvatura da Terra não pode existir uma hora e depois não. Ela não fica oscilando, tem curvatura, aí não tem curvatura e não tem. Se alguma vez não tem, você pode concluir que nunca tem, que é outra coisa que está acontecendo, porque a curvatura não varia. Ou então nós vamos concluir que a Terra realmente é uma pera. Ele está perguntando, né, por que que com ele funciona e com os outros não? A pergunta tem que retornar diretamente para ele. Por que com os outros não está funcionando e com você está? Porque existe a possibilidade de que alguma coisa que não seja uma curvatura esteja te apresentando isso. Mas não existe nenhuma possibilidade de ser apresentado o contrário se a Terra fosse realmente uma esfera. Simples demais. E ele está concluindo então o vídeo dizendo que, parabenizando o rapaz do canal Hipocrisia Sem Hipocrisia, porque ele acabou de provar a curvatura, porque aquela pedra não estava lá. E ele acabou de provar a curvatura porque ele filmou um barco por detrás de uma grande onda, então ele filmou a curvatura. E para quem não está atento, não é crítico e não está buscando entender o que está acontecendo, está pensando que de fato, ele vem assistir esse vídeo aqui e ele fica cada vez mais crédulo de que sim, ele está vendo uma curvatura. E por falta de investigar, ele acaba por tomar uma mentira como sendo fato e até perseguir aos demais que estão falando a verdade, de que não existe tal curvatura. Mas o que você observa nesses canais é assim, a turma, como que eles estão provando mais uma vez uma curvatura para você, um barco que foi filmado, né, em alto mar e por detrás de montanhas d'água, e o pessoal está falando que ele foi filmado por detrás da curvatura, ou seja, é um padrão, né, esse pessoal usar os próprios experimentos que estão sendo apresentados para distorcer e fazer parecer o contrário, parecer que eles estão sempre provando o contrário. Quando não é verdade. Não é verdade. Se você já assistiu o primeiro vídeo, você sabe que não é. Você já viu os objetos que deveriam estar por detrás de uma curvatura, sem distorção visual nenhuma, sem nada, perfeitamente limpo e claro. Então você não vai cair nessa. Mas muitos estão caindo. Você acompanha nos comentários desse pessoal, você observa que muitos caem. E como que o pessoal tira onda, diz como que, nossa, e você vê pessoal que tem canal, entendeu? Pessoal que forma opiniões, né? Como que eles se congratulam ali, dizendo, bem que eu sabia, bem que eu imaginei, provar a curvatura. Ou seja, e nisso o pessoal impede você de ver a realidade. Porque aqueles que vão lá e não saem desse meio, eles estão sendo engodados o tempo todo, continuamente.
Eu vou analisar posteriormente o efeito lupa, vou te mostrar como que essas pessoas tiram conclusões distorcidas para te mostrar que o efeito lupa não existe, quando você pode ver ele na prática. Tá certo? Por enquanto é só. Um abraço.